Voltamos agora com as peças já secas, né? O vestidinho dela já tá sequinho, o rostinho dela também já tá sequinho. E a gente vai então unir esse pescocinho aqui na cabecinha. Essa aqui é uma cola daquelas instantânea, tá? E a gente vai posicionar aqui já no furinho. E vamos posicionar ela assim, ó, com a cabecinha mais pra cima mesmo, tá? Por que com a cabecinha mais pra cima, assim? Porque ela vai estar falando aí com o absolê. Então, ela precisa estar com a cabecinha mais pra cima, tá? Olha. Tanto que a gente fez o encaixe já da cabecinha para que ela ficasse olhando pra cima, tá? A gente vai esperar essa colinha secar, tá? Pra gente poder fazer o enxerto do pescocinho dela. Aí depois a gente vai colocar ela na base e fazer bracinhos e o restante do acabamento da roupinha dela, tá bom? Ok, vamos fazer agora o enxertinho do pescoço. Ele não tem muito segredo, tá? A gente vai pegar a massinha da mesma cor, vamos sovar ela bem legal, tá? Aqui eu peguei até um pedacinho grande, mas vocês podem pegar em um bem menor, tá bom? Até dividir aqui, ó. É que pra sovar é melhor vocês sovarem um pedaço um pouco maior de massa e depois só pegarem aquilo que vocês forem utilizar. Aqui eu tô passando um pouquinho de água entre o queixinho, né, e o pescoço, pra aderir a colinha, pra ativar a colinha da massa, tá? A gente vai fazer um rolinho, olha, e vamos encaixar aqui, ó. Que aí já vai ativar a colinha e já vai facilitar aqui o nosso enxerto, tá? A gente tira o excesso com um pincelzinho modelador, ou esse aqui no caso, pode ser aquele da Condor também, tá? Se você tiver. A gente vai fazer pressão a fim de entrar essa massinha bem lá na cavidade e a gente vai espalhar o restante. Ó. Aí a gente pode dar essa rodada aqui assim, ó, e tirar o excesso da massa, tá? Tirar o excesso da massinha. Aqui eu vou vir com o pincelzinho novamente para umedecer. Mas se vocês quiserem também, vocês podem vir ou com lencinho umedecido, tá? E agora a gente vai ter que, ó, tirar a marcação da massa nova. Vamos ter que puxar assim, ó, pra tirar a marcação. Pode usar o lencinho, pode usar um cotonete também, se você quiser, ou o próprio Aqua Blush também, tá? A gente só tem que deixar bem lisinho essa parte, essa emenda aqui do pescoço. Ó, o dedo. Aqui, como ela tá olhando pra cima, o dedo encaixa bem, tá? Quando não, aí você pode estar usando um cotonete também, porque ele entra, né, em lugares menores, de mais difícil acesso. O importante é deixar lisinho, tá? Eu gosto bastante desse Aqua Blush também, porque ele tira bem o excesso da massa, sem tirar demais, né? E por ele amolecer, cola bem também a massa. Assim é mais difícil dar trinca depois de seco, tá? Que a trinca acontece quando a gente não cola bem o enxerto. Por isso que eu passo a aguinha antes, para evitar dar trinca aqui na junção. Certo? E é isso que a gente vai fazer então. Aí a gente já finalizou o enxertinho do pescocinho. E para isso eu tenho que posicionar a nossa Alice no cenário, porque os bracinhos dela vão estar levados, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu já vou passar colinha nos pezinhos dela, cola instantânea novamente, que é uma gotinha, tá? Não mais que isso.
A gente vai posicionar aqui ela. E vai descer. Às vezes é preciso um pouquinho de força, porque a massa tá dura. Por isso que o vestido dela não pode estar molhado, tá? E a gente vai descer até o final, até os pezinhos dela ficarem bem encaixados lá. Olha. E aí pronto, ela já tá encaixadinha. Eu só vou colocar ela aqui um pouquinho mais pra trás, assim, ó. Pra que ela possa olhar pra Bissolém, tá? Aí. Ela vai ficar nessa posição. E agora a gente vai começar a fazer, então, os bracinhos dela, com as mãozinhas de curiosa dela aqui no cogumelo, tá? Ok, eu vou pegar 1,7 de massa na cor pele, que a gente tá usando nela, tá? Pra gente começar a fazer os bracinhos. A gente vai fazer uma bolinha, a massa bem sovadinha, né? Depois a gente vai trazer na mesa e fazer um rolinho de aproximadamente aí 3,5 centímetros, que ele vai dar uma alongadinha aqui, tá? Aqui a gente vai bem pertinho do final, olha, note que ele tá um pouquinho mais largo em cima e um pouquinho mais fino embaixo, tá? E agora a gente vai pegar essa parte um pouquinho mais fina e vai fazer assim, ó, pra separar a punha do braço. E a gente faz assim novamente pra separar aqui cotovelo, tá? Ó, se caso a gente dobrar o cotovelo fica aqui. E a gente separa aí o antebraço, tá bom? E aqui a gente vai trazer assim na mesa. Pode ser com um boleador, pode ser com um dedinho mesmo. A gente vai fazer uma colherzinha, ó. Pra fazer aí a mãozinha dela, tá? Dessa colherzinha, a gente vai tirar com uma tesourinha aqui. E bem aqui, ó. Vai ficar uma luvinha, tá bom? Daí a gente faz o acabamento aqui, ó. Dá uma afundadinha aqui. Porque o dedão, olha, se a mão ficar retinha assim, ele fica aqui pra cima. Mas se a gente relaxar a mão, ele vai aqui, ó, pra baixo. Ele encolhe um pouco pra baixo da mão. Então, a gente dá uma encolhidinha aqui, ó, pra que ele fique um pouquinho mais relaxado, um pouco mais pra baixo aqui, tá? Aí vai ficar assim. E agora a gente vai marcar os dedinhos. Pode ser com uma gravatinha. A gente vai marcar, imagine aqui, ilusório, tá? Eu vou começar aqui pra parte de baixo pra vocês poderem entender. Onde mais ou menos quase finaliza aqui o dedão, ó. Que aí a gente vai marcar centro, depois o centro de novo e o centro aqui. Esses serão os outros 4 dedinhos, tá? E aí a gente vai pegar aqui, ó, e vai trazer aqui pra trás, mais ou menos naquela linha imaginária que a gente fez, tá? Pra marcar os dedinhos dela aqui. E aqui, ó, na pontinha, a separação entre eles. Como ela vai estar com as mãozinhas fechadinhas, fechadinhas que eu falo assim, os dedinhos não vão estar abertos, a gente pode só marcar assim, ó, tá? Não precisa separar os dedinhos. A não ser que você queira fazer alguma parte separada, aí você pode separar com a tesoura, alongar, tá? Aqui, olha, na hora que a gente for posicionar a mãozinha dela, a gente tem que levar em consideração outro personagem, né? Que ela vai estar olhando ali pra cima, pra estar falando com ele. E a gente vai ter que encaixar as mãozinhas dela. Eu vou estar passando pra vocês a distância que ela tem que ficar do cogumelo. Vai dar aí uns 6 centímetros, tá? Do pezinho dela até o cogumelo. Do rostinho dela pro cogumelo aqui, vai dar quase, 2,5, tá? Ele vai ficar bem próximo aqui do cogumelo, olha.
Por quê? Na hora que a gente colocar o bracinho aqui, ó, ele tem que pegar aqui, ó, no cogumelinho, tá? E o Absolem vai estar aqui em cima, pra estar interagindo aí com ela, tá bom? Então, a gente vai separar o nosso bracinho pra dar uma ressecadinha e a gente vai fazer o outro bracinho. Talvez eu acelere aí na câmera pra vocês. O outro bracinho da Alice, porque é a mesma coisa, só tem que ficar ligado na posição do dedão que vai mudar. Que eu fiz dessa mão agora, eu vou ter que fazer da outra. Aí vocês fiquem ligados para não fazer duas mãozinhas do mesmo virado para o mesmo lado, tá? Agora que os dois bracinhos dela já estão prontos, a gente vai pegar a colinha branca mesmo, tá? Vamos pegar a colinha branca, vamos aplicar aqui, ó. Aqui. E na pontinha dos dedinhos dela, das duas mãozinhas. A gente verifica também o tamanho dos bracinhos, se os dois ficaram iguaizinhos. Eles ficaram com a medida final de quase 4,5, tá? Os dois bracinhos, olha, pra vocês verem aqui. Esse aqui ele já tá achatadinho, né, porque eu medi ele no lugar. A gente já vai colocar ele aqui, ó, já vai posicionar ele. E vai pegar os dedinhos dela com cola e vai posicionar no cogumelinho, tá? Tem que ter cola para que ele fixe, porque quando a massa encolhe, ela vai repuxar esse bracinho e vai fazer com que ele retraia e ele vai naturalmente descolar se ele não tiver passado cola, tá? Então, a gente vai colar aí os dois dedinhos dela. Ó. E os bracinhos no lugar, tá? Posiciona as duas mãozinhas dela bem bonitinha no cogumelo. E agora a gente vai começar a fazer o restante da roupinha dela. Agora a gente vai começar a fazer a alça do avental, tá? A alça do avental dela vai ser franzidinha. A gente vai fazer um franzidinho, vamos passar por detrás do pescocinho e depois a gente vai arrematar com uma parte lisa, vocês vão entender. A gente vai pegar o branco, tá? Pra fazer a alcinha. Vai trazer assim na mesa. E a gente vai fazer um rolinho alongado, bem alongado. Não vi quantas gramas aqui, mas vocês vão entender pela espessura, tá? Mais é a espessura do que a quantidade de massa em si. Porque às vezes a gente nem usa tudo. Mas se vocês quiserem saber, olha, é uma cobrinha mais ou menos de uns 13 centímetros. E ela vai ter menos de 1 centímetro menos de meio centímetro, né, de espessura. E aí a gente vai achatar ela aqui, ó, só para facilitar, tá? Porque a gente vai abrir ela fininha para poder fazer o babadinho. Aí a gente vai achatar e vai começar a abrir ela fininha, tá? Quanto mais fininha vocês conseguirem, passei olhinho aqui na mesa para não grudar. Quanto mais fininho vocês conseguirem, melhor. Eu vou cortar só as pontinhas para que ele fique mais quadradinho, tá? As pontinhas. E agora a gente vai começar a fazer aquele babadinho de sempre. Eu vou até adiantar o vídeo para ir mais rapidinho para vocês. Aqui eu só dou uma soltadinha, né, de um pro outro. Alinho aqui, ó, eu tenho a régua aqui, né, então dá pra alinhar pra mim ver. Deixa eu alinhar mais pra cima pra vocês verem aqui. Aí, sim. E aí a gente vai pegar bem o centro, com a gravata mesmo, e vai, ó, cortar. Pode ser com gravata, pode ser com uma régua, tá? Que vocês tiverem aí de mais facilidade. E aí a gente vai separar, ó.
Vai ficar 2 babadinhos fofos, tá? A gente vai pegar cola branca e vai passar assim, bem na pontinha dele, sem amassar ele na tua mão, tá? Pega ele bem de levinho. E a gente vai aplicar aqui. Talvez acho que a gente precise só de um, não vai precisar das duas partes. Mas se você fizer um pouquinho menor o seu, talvez aí você precise das duas partes. A gente vai posicionar aqui, ó. Essa parte vai exigir um pouquinho mais de paciência, tá? Aí a gente vai com uma estequinha aqui pra ajudar a gente a posicionar. Vai posicionando, depois a gente corta o restante aqui que sobrar. Aí vai precisar de um ladinho só. É bom que vocês olhem pra ver se tá centralizado o babadinho na roupinha. A gente ainda vai fazer mais um arremate nessa roupinha, tá? E aí a gente vai cortar o restante, ó. Vem aqui com a tesourinha. Corta o restante do babadinho. E agora a gente vai fazer um outro filetinho mais fininho ainda, pra gente só arrematar a bordinha ali da roupinha dela. Vou pegar um tiquinho de massa mesmo. Retinha, e aí a gente achata. Essa parte achatada é que a gente vai colocar lá agora pra arrematar, tá? Posso fazer sem o babadinho? Pode também, gente. Aí vai de vocês. É que eu gosto do vestidinho dela bem enfeitadinho, tá? Então é um pouquinho difícil de executar. Não é muito fácil, não. Porém, eu gosto desses detalhes que eu acho que enriquece a peça. Ó, aqui eu só vou dar uma empurradinha aqui. Que eu preciso de um arremate bem bonitinho ali, então eu tô cortando aqui os excessos, tá? O babado pra ele não passar pra fora aqui do vestido, do avental. E aí eu vou colar na outra parte também. A gente vai trazendo aqui, ó. Ah, já secou a colinha? A gente vai lá com o pincelzinho do Aqua Blush e ativa novamente. Só ele já ajuda. Se a gente for com muita cola também fica brilho de cola, não é legal, tá? E a gente vai colar. Aí a gente precisa de ferramentas pequenininhas para posicionar. Olha, vai ficar esse acabamento aqui. Agora, talvez não dê pra vocês verem tanto por conta do cogumelo, tá? Mas tem que ficar um acabamento bem bonitinho lá. O máximo que vocês conseguirem, tá? E agora a gente vai fazer as manguinhas. Pode fazer também as manguinhas antes? Né? Pode também, mas é que eu acho que vocês podem estragar as manguinhas se vocês fizerem antes, na hora de posicionar essas cordinhas. A gente vai pegar uma bolinha. Fazer uma cobrinha bem alongada, deixar ela bem fininha, de preferência uniforme, que ela fique com a mesma espessura toda ela.
Vamos achatar o máximo que a gente conseguir, tá? Pra que ela fique bem fininha. Aqui não tem problema que ela ficou um pouquinho tortinha, porque parte dela vai ficar escondida, tá? Eu só preciso de que uma parte fique bem retinha. E a gente vai cortar aqui, e a gente vai começar a posicionar aqui, ó, no bracinho dela. Deixa eu pegar aqui o bracinho dela. A gente começa aqui, ó, a parte lisa, geralmente lá pra dentro, tá? A mãozinha até descolou do lugar. E a outra partezinha tem que terminar lá onde a outra começou. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Passa a aguinha. Pra ir ativando a colinha. Por quê? Porque esse bracinho ainda tá molhadinho, né? Então, ele vai colar já. Vê se tá na mesma altura de um braço e do outro, tá? Posiciona. Se você quiser cortar rentinho lá, eu confesso que fazer dois personagens interagindo é uma das coisas mais difíceis por conta disso. Você tem que já fazer muita parte do acabamento em interação com o cenário. Então, você não tem tanto espaço para movimentação, tá? Aí, você tem que olhar, observar dos dois lados. Ó, aqui eu vou ter que dar mais uma puxadinha porque não encontrou. Pra encontrar aqui. Esse lado aqui encontrou certinho. Tenta fazer o melhor acabamento possível, apesar do espaço ser um pouquinho difícil, tá? E agora a gente vai fazer aquela parte que é mais cheinha da manguinha dela, tá? Essa parte, a gente vai pegar uma quantidade de massa mais generosa e a gente vai dividir em duas iguais. Deixa eu ver aqui quanto vai estar pesando cada manguinha. Cerca de 1,1. Isso mesmo, 1,1, tá? Bem sovadinho para não dar trinca. Agora a gente vai fazer uma bolinha com essa massa. Trazer aqui na mesa e a gente vai fazer tipo um quibe. Igual a gente fez com o lacinho, a gente vai fazer aqui, ó, um quibe. Tá? E a gente vai dar uma leve achatadinha nesse quibe, vai ficar assim, ó. Vamos passar água, pouco. Vamos pegar esse quibezinho achatado, tá? Essa parte fininha a gente vai encaixar aqui, ó. Só levantar um pouquinho esse babadinho aqui dela, para que ele fique por cima desse quibezinho. Pode ser com a ajuda de uma ferramenta, a gente vai posicionar ali o biquinho, ó. Aí, a gente vai dar a volta aqui e vamos posicionar lá embaixo do braço. Bem assim, ó. E agora, a gente vai começar a texturizar essa manga. Pode ser com uma ferramenta curva ou uma ferramenta assim, ó, tá? Que a gente vai, ó, fazer assim, grudando a massa lá na outra aqui, ó, tá? A gente vai grudar a massa. Pode ser também com pincel modelador, ó.
A gente vai grudar a massa aqui, ó. Por isso que tem que estar molhado para aderir, tá? Ou com cola, que vocês preferirem. Ai, não, eu quero usar cola porque não sinto muita segurança na água, pode usar também, tá? E a gente vai fazer aqui também, ó. A gente vai dar essas apertadinhas assim, ó, em direção aqui. Note que ela já tá ficando com aquela manguinha fofa. Aqui também. E aí a gente vai unir em alguns pontos um com o outro, tá? Ó. Estão vendo o movimento que dá o tecidinho? Como se fosse aquelas manguinhas bufantezinhas da época, né? E a gente tem que tomar cuidado aqui com o arremate também. Embora não vai aparecer tanto aqui, por conta do acabamento do avental, mas a gente tem que fazer. Aqui eu tô aplicando um pouquinho de água pra tirar alguma trinquinha que possa ter sido feita, tá? Pra suavizar aqui também a marcação, pra unir mais aqui a manguinha, ó, nessa parte aqui, pra amolecer a massa pra poder fazer um acabamento ainda melhor, tá? E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, com a mesma quantidade de massa. Essa eu acho que é a parte mais complexa de fazer a Alice, por conta dela tá aí já coladinha na base com as mãozinhas. A gente precisa fazer os bracinhos dela aqui por conta das manguinhas, tá? Então isso que dificulta um pouquinho o processo. Talvez você consiga fazer antes só essa parte aqui, ó, e a gente levanta depois e coloca as manguinhas, tá? Mas ainda assim precisa estar molinho para que a gente consiga levantar as dobrinhas aí, ó, e ficar esse acabamento. Olha que acabamento bonitinho. Vou pegar um pedacinho de massinha preta. Vai ter que ser bem pequenininho esse lacinho. Ela vai ainda um outro na cabecinha também. A gente vai pegar aqui um bem pequenininho mesmo. Vamos dividir ele em dois. Olha, vou pegar um terceiro menorzinho ainda pra gente fazer depois a bolinha que vai no centro. Ó. Aí a gente vai fazer aquele quibezinho alongado, dos mesmos tamanhos. Pode ser um cabinho de um pincel, a gente só vai achatar. Dobrar. Pode tirar um pedacinho aqui do final, ó, se você achar que vai melhorar o encaixe. Como ele é bem pequenininho, às vezes sobra um pedacinho aqui, ó. Aí, ou a gente pode pôr um pinguinho de cola,
Deixa eu pegar aqui minha cola. Cadê, gente? Ó, com palitinho de dente, a gente pode pegar um pinguinho de cola aqui e colocar bem centralizado lá perto do pescocinho dela, perto da golinha. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Lá, ó. Tá vendo o pinguinho branco? Mais centralizadinho. A gente vai colocar com um palitinho de dente, a gente vai lá. Ó. E aí a gente vai colocar do outro ladinho também. Pode colocar mais um tequinho de cola no meio dos dois, pra gente colocar aquela outra bolinha do lacinho. E a gente com, ó, palitinho vai lá e posiciona. Certo? Aí vai ficar um lacinho lá, ó. Pode ficar um pouquinho maior do que esse, mas também pode ficar bonitinho, tá? Não precisa necessariamente ser tão pequenininho. Se ficar um pouquinho maior não tem problema. É só um acabamento ali na gola, tá? E aí agora a gente vai para a próxima aula para fazer o cabelinho da Alice, tá bom? Até a próxima. Vamos agora. Os bracinhos dela ainda estão molhadinhos, tá? Mas se vocês quiserem, pode deixar secar. Eu até aconselho, porque aí vocês não correm o risco de danificar. Note, ó, que tem uma leve curvatura os bracinhos, caso tenha deixado escapar aí na última aula, que eu fiz a marcação, né, dessa dobra aqui do bracinho, e já deixei ele levemente curvado, tá? Eles não ficam tão esticadinhos. Agora, a gente vai estar fazendo o cabelinho dela. Pro cabelo da Alice, eu tingi massa natural, tá? E eu usei bastante branco, um pouco desse aqui, que é o marrom chocolate. Não, é marrom. Só marrom, tá? Ele não tem outro acréscimo. Esse amarelo, que eu acho que é amarelo gema, ele não tá escrito. E uma gotinha de nada de violeta, para que ele não fique tão amarelado, tá? Quebra aí um pouquinho do amarelo. E ele vai dar esse tom maravilhoso aqui, ó, de loiro. Quero mais claro? Põe mais branco. Quero menos claro? Menos branco, tá? Então, a tonalidade... Lembrando que ele escurece um pouquinho depois, tá? Da secagem. E a gente vai dar início, então, ao cabelinho da nossa Alice. O que eu vou estar fazendo aqui, nesse cabelinho? Deixa eu separar ela aqui um pouquinho pra mim ter um espaço pra trabalhar aqui. Eu vou pegar uma quantidade de massa. Não vou medir pra vocês, porque vai depender aí também do tamanho que vocês vão querer o cabelinho de vocês. Vou fazer uma bolinha. Isso daqui, gente, é uma placa daquelas de chocolate, tá? De textura de chocolate. Ela é lisinha assim. Por que eu uso ela? Pra não ter que texturizar dos dois lados, tá? Porque eu posso fazer a textura dos dois lados? Posso. Porém, quando eu faço isso, eu acabo tirando um pouco a marcação do outro lado, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma coxinha alongada, dou uma achatada aí com o rolinho, não muito, tá? Uma leve achatada. Aí, eu vou trazer aqui, vou escolher até o ladinho aqui, ó. Vou trazer aqui na plaquinha. E aí, eu vou começar a texturizar esse fio, ó. Porque aí, quando eu tirar esse fio daqui, ele vai estar texturizado dos dois lados, tá? A quantidade das marcações é você que vai definir. Eu faço aqui até nas laterais também. Olha, aí ele já sai mais ou menos texturizado do outro lado, eu não preciso me preocupar tanto. Aqui, você pode dar uma puxadinha nessa pontinha e aproveitar e colocar ela pra dentro. Ó. E aí, eu vou começar a movimentar esse cabelinho.
tá? Que a gente vai posicionar ele aqui nela. Vou passar um pouquinho de cola na cabecinha dela. Bem aqui perto da nuca, tá? Próximo às orelhas também. Para que esse cabelo ele não venha soltar dessas partes, tá bom? Agora é hora de posicionar. Eu vou posicionar ele aqui, ó, logo acima, essa pontinha logo acima do lacinho. Vou encaixar essa parte que foi curvada aqui, perto do pescoço. E vou começar a trazer esse cabelinho pra cá. Chegando aqui, ó, vou dar uma leve pressionada. E vou puxar esse excesso aqui, ó, vou tirar esse excesso de massa, tá? Aí a gente vai fazer chegar de uma orelhinha a outra. Eu quis fazer mais grossinha a massa porque eu queria ela mais grossinha aqui na parte de baixo, tá? E agora a gente vai continuar as marcações. Eu vou só subir ela aqui um pouquinho. Deixa eu pegar só um rolinho aqui, ó. Só pra subir aqui um pouquinho a massa. E ir trazendo. Certo? Aí agora, eu vou pegar aqui a das marcações que tá embaixo e vou trazendo aqui em cima, ó. Com uma agulhinha. Pode fazer também com a esteca gravata? Pode. Só que a esteca gravata, ela vai ficar as linhas mais fininhas, tá? Então, vai ficar mais texturizadinho ainda. Por isso que às vezes eu gosto de ir com um cabo de um pincel ou uma ferramenta mais pra agulha, tá? Ó. Que é necessário, olha, que tenha esse acabamento aqui. Eu vou chegar bem perto aqui, ó, tá? Pra não soltar ali da nuca. Se você quiser, você pode passar um pouquinho de aguinha também e alisar, tá? Pra ficar bem bonitinho. E agora a gente vai fazer as outras mechas, tá? Do cabelo dela. Vai mais uma coluna de mecha. Agora a gente vai trabalhar com mechas um pouco mais finas, um pouco mais delicadas, tá? Aqui, ó, nessas mechas que a gente vai fazer, a gente vai afinar mais essa parte mais gordinha e vai deixar o resto mais gordinho, tá? Por quê? Eu quero que ela tenha mais massa na parte da ponta do cabelo. Deixa eu só me descer aqui no óleo. Eu uso as ferramentas untadas no óleo, tá? Na esponjinha, para que elas não grudem e esse processo se torne um pouco mais fácil. Ó. Eu quero essa pontinha aqui, tá? Mais gorduchinha mesmo. E a gente vai começar a posicionar aqui as mechas do cabelinho dela. Com a agulha a gente ajuda a prender aqui, ó, a mecha do cabelo. Vou fazer uma outra do outro lado. Caso seja necessário, vocês podem umedecer, se der uma trinca, arrumar, tá? Só ajustar aqui o cachinho dela. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha como ficou o acabamento do cabelinho dela aqui embaixo, tá vendo?
e ela aqui de ladinho. Agora, a gente vai... Eu vou só descer aqui um pouquinho a massa, ó, juntar um pouquinho mais aqui na cabecinha dela. Aqui também, porque aqui vai aquela tiarinha preta que ela tem. Pra depois eu colocar as outras mechinhas de cabelo dela restante, que ainda faltam mais aqui na frente, tá? Com cuidado pra não amassar o que você já fez lá atrás. A gente só vai trazer aqui, ó, pra quando colocar a tiarinha preta, a gente tem um acabamento. Ó, pode vir até aqui na orelha, ó. Que agora a gente vai fazer aqui a tiarinha preta dela. É de orelha a orelha, tá? O acabamento da primeira parte do cabelo. O lacinho vocês podem fazer depois, só a tiarinha aqui agora. Aí a gente vai achatar. Passa a colinha do lado que você vai colar, ó. Bem pouquinho, tá? Pra não dar excesso. E a gente vai colocar aqui, ó. Até em direção às orelhas. Certo? Agora a gente vai fazer as mechinhas que faltam do cabelo dela. Que ela tem tipo uma franja e algumas mechinhas laterais, que a gente pode até jogar ali pro ombro, fazer um charminho, tá? Deixa eu afastar ela aqui um pouquinho, pra gente ter espaço pra trabalhar. Agora eu vou pegar uma mechinha um pouquinho menos de massa até do que eu tava pegando antes, pra gente fazer uma mecha lateral. Vocês podem usar esse aqui também, ó, só que tem que ficar mais fino de um lado e mais grossa do outro. Aí eu geralmente trago aqui na texturinha, né? E vou achatar aqui uma, duas vezes. Não muito. Vocês verem que eu nem usei o rolinho dessa vez, né? Esse. Porque não vai precisar achatar ela, tá? É bom que ela fique um pouquinho mais assim mesmo. E aqui a gente pode fazer um cachinho na ponta, ó. Eu vou posicionar ela pra dentro da roupinha aqui, pra dar um pouco de movimento, tá? Um cachinho bem bonitinho. Aí eu posiciono bem aqui, ó. E bem aqui próximo, eu venho e trago. Aqui eu ainda vou dar uma apertadinha aqui, ó, com a agulha pra ela colar bem. Como se a... Por que tem que colar bem aqui uma parte na outra? A gente pode até umedecer um pouquinho, cadê? O pincel de aqua blush. Por que é importante essa parte aqui selar uma na outra? Senão ela vai abrir depois, tá? Então, vocês podem dar uma seladinha nelas. Que é só pra aparecer um pouquinho da tiara ali, ó. E tá ficando lindinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Só que eu posso colocar por fora da roupa agora. Cachinho. Vim aqui, ó. E depositar a nossa mechinha. Com a ajuda da agulhinha a gente fixa ela, né? Pincelzinho com a blush a gente vai, ó, juntar as mechinhas. Pra que elas não venham abrir depois. E agora a gente vai fazer aquele tupetinho que ela tem, né? Partidinho ao meio. Eu vou fazer uma coxinha alongada. Ó, não vai ser necessário texturizar dos dois lados, tá?
Só de um já basta. E a gente vai vir aqui achatar, ó, essa coxinha, pelo menos 2 vezes, tá? Vamos puxar essa pontinha aqui, a gente traz ela aqui, ó. E aí aqui a gente une aqui, ó. Tá? Aqui a gente dá uma afundadinha nesse comecinho, né? E aqui também, ó, a gente vai movimentar. Aqui a gente eleva e aqui a gente abaixa, ó, pra dar movimento na mecha, tá? Bem centralizadinha aqui com o rosto dela. Ai, passou um pouquinho, tá vendo? Aqui passou um pouquinho. A gente vem aqui e tira o excesso que passou. Ela vai estar com o cabelinho no meio. Não esquece de abaixar essa partezinha aqui e pôr essa outra pra trás aqui, ó, tá? Que ela vai ficar como se tivesse unindo a essa outra mecha aqui, ó. Você pode passar um pouquinho de água também e fazer a união aqui. Com o pincel modelador, ó. A gente pode reafirmar a marcação aqui. Eu passo a aguinha para garantir que colhe uma parte na outra e também para melhorar aqui o acabamento, tá? A aguinha. Olha. E assim ficaria a nossa Alice. Não vai dar para vocês verem tanto assim ela de frente, vai dar para vocês verem ela mais de ladinho, né? Por causa do cogumelo, ó. Por isso que é importante também vocês fazerem um perfil bonito, né? Porque as pessoas não vão ver só a parte da frente. Essa é uma escultura que ela é vista de todos os ângulos. E agora falta só o lacinho do cabelinho dela e ela já tá pronta. 2 bolinhas de tamanhos iguais. E aí a gente faz 2 quibes alongados, de preferência do mesmo tamanho do outro, né? Ó. E vamos achatar aqui, ó, ou com cabo de um pincel, ou com uma esteca, e depois virar. A gente vai aplicar um pouquinho de colinha aqui no centro, que é onde a gente vai colar, ó, as pontinhas dele. Centro, coloca aqui as pontinhas dele e a gente vai fazer o acabamento aqui agora. A gente faz uma bolinha, aí a gente faz uma cobrinha. Eu vou posicionar já direto essa cobrinha, depois a gente marca com o, ó. Pode pegar ou a esteca, ou uma agulha, e a gente, já com a própria agulha, a gente já vai fazer a marcação da dobrinha do lacinho aqui, ó, conforme a gente for posicionando ele.
tá vendo? Olha que gracinha. E é isso. A Alice está finalizada. Deixa eu colocar ela aqui pertinho para vocês verem. Olha. A Alice estaria finalizada. Segurando no cogumelinho os detalhes dela. Que gracinha, né? Ficou tão menininha, meu Deus. Eu achei ela um chuchu. Então, Nini, ela curiosa aqui nas pontinhas dos pés para falar com o Absolem. E aí na outra a gente vai gravar então o nosso Absolem, tá bom? Para vocês. E é isso, fiquem até a próxima aula.